Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso direto de hoje. Hoje trazemos aqui um tema diferente, mas também complementar à tiroide vista 360 graus. E hoje falamos de um tema muito importante que daria aqui para falar muitas coisas, mas acredito que hoje já vamos deixar aqui partilhas super interessantes sobre a microbiota, microbioma. Também se calhar falo aqui uma diferença do que é microbiota, microbioma, fazer aqui uma pequena introdução e o impacto que tem nas doenças autoimunes, assim como a outros níveis, mas hoje vamos focar aqui nas doenças autoimunes e na tiroide, para vocês perceberem também a importância de nós avaliarmos o nosso microbioma. Eu hoje vou ter aqui uma colega da Simlab, que ela vai partilhar aqui também conhecimento connosco e vamos falar sobre este assunto. Se vocês tiverem questões que queiram colocar, que queiram nos perguntar, aproveitem, está bem? Se virem em direto ou depois virem mais tarde, podem sempre deixar aqui um comentário e nós depois vos responder. Então vê se a nossa Hélia já chegou aqui. A Hélia vai estar também, a doutora Hélia vai estar no congresso também de Nutrição Integrativa Funcional Tiroide 360, dia 18 e 19 de novembro. Quem ainda não se inscreveu ainda pode fazer, portanto estamos mesmo aqui com as inscrições em aberto. Eu acho que vou só aqui aguardar que a ver aqui se entretanto já chegou ou não. Ainda não encontrei aqui a nossa convidada. Deixa eu ver aqui, entretanto, se ela vem. Até a doutora Hélia chegar, queria-vos convidar também a verem o programa, a clicarem aqui no link da bio do Instagram e podem ver o programa, podem assistir online em qualquer sítio e também podem ver depois, ou seja, há pessoas que me têm perguntado se podem ver ou assistir às palestras após esse fim de semana, porque esse fim de semana já tinham coisas, já tinham compromissos. Então podem se inscrever e depois vão ter também uma semana para poder, um tempo para poder ver as gravações. Então estejam à vontade, inscrevam-se e aproveitem, porque vamos ter palestras muito ricas, temos oradores muito bons, com muito conhecimento, e vamos ter partilhas que vocês vão ver que vai-vos acrescentar. E também acredito que muitos de vós sejam profissionais, sejam pessoas interessadas na área, vão mudar a vossa vida depois deste evento, está bem? Então aproveitem para estar connosco e aprofundar estes temas. Então acho que já temos aqui a nossa convidada. Vamos só ver aqui, mandar aqui o convite, só para... então acho que só... acho que agora já está. Sim. Vamos aguardar aqui a doutora Hélia, se ela entra em direto. Já enviei o convite. Vou enviar novamente, ver se... enviei novamente. Vamos ver se agora já deu. Espero que sim. Sim? Então se calhar ao contrário, vamos tentar fazer um pedido. Aqui ainda não apareceu. Aqui só vou convidar novamente. Deve aparecer aí um pedido em baixo para aceitar. Aí, não sei se já, ainda não. Se calhar tentar ao contrário.
porque é que não está a dar. Isto às vezes aqui na fase inicial só vai aqui. Ora, estamos aqui a convidar já para entrar. Vamos ver se aparece aí o pedido ou não. Já. Vamos ver se conseguimos. Se for ao contrário, talvez a doutora Elia entrar, convidar-me a mim. Mas não sei se eu envio aqui o convite e deve aparecer aí para aceitar, certo? Eu penso que será assim. Pois será que não estou a receber os convites? Convidar para aderir. Vamos ver só se conseguimos. Às vezes aqui esta fase inicial, demoramos aqui um bocadinho até conseguimos entrar em contacto. Vamos ver se conseguimos. Ainda não está a aparecer aqui, vou pôr... Parece outras pessoas, não é? Que estão aqui... Eu estou a convidar aqui Sinlab Portugal. Então, que vocês devem conhecer aqui também. Porque tem aqui ferramentas muito interessantes para nós trabalharmos. E também sobre este tema que vamos falar hoje. Porquê é que não me está a aparecer? Vamos ver se agora já deu. Eu continuo a convidar, ver se entra em direto. Entretanto, se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre este tema, podem ir colocando. Vamos ver se já deu. Enviei novamente um convite. Sim, se não tentamos ao contrário fazer um pedido para mim. Normalmente dá, não sei, agora não sei se há aí um convite aí pendente, em baixo, do canto inferior direito, salvo erro. Aqui aparece-me. Também um convite para mim, ok. Agora aceitei. Deu? Sim. Muito Olá, bem. peço imensa desculpa. É que eu também já estava a pedir, porque como isto não estava a dar e não estava a aparecer a informação. É o que dá a fazer direto, não é? É mesmo em direto. Boa noite a todos. Obrigada É pelo importante, não é? convite, Kátia. Sim. Obrigada também pela presença, Elia, e por este tema também que é tão interessante e que se fala muito, mas que há tanto para aprofundarmos e cada vez que nós pesquisamos, não é? Encontramos mais estudos e é super interessante. Ainda falávamos há pouco, não é? A relação de algumas bactérias com algumas situações de tiroide, que depois irás falar também lá no congresso, irás aprofundar. Um, e este tema que trazemos hoje, fazemos aqui uma pequena introdução também para as pessoas acompanharem e perceberem a importância da microbioma, qual é a diferença, já vais explicar aqui. Mas antes disso, Elia, vou deixar aqui um espaço para te apresentares, quem és e este trabalho assinalado que tem feito também nesta área, portanto, para as pessoas conhecerem aqui um pouco o vosso trabalho também e o teu trabalho. Obrigada. Olha, em primeiro lugar, eu no outro dia estava aqui a ouvir a tua apresentação do tema e lembro-me de ler um artigo que falava que a nossa microbiota e todos os seres vivos que habitam no nosso corpo, né, são do tamanho de uma corte de ténis. Portanto, eu acho que quando nós pomos assim algo mais visual neste tema, entendemos de facto a importância que é nós olharmos para estes pequeninos micro-organismos, não é? Microscópios, mas quando de facto os juntamos todos dá um campo de ténis, portanto que já é algo assim com uma dimensão considerável e que se consegue ver e palpar. Portanto é um gosto, uma honra estar aqui com a Kátia hoje. Dizer então que eu venho aqui por parte da Simlab. Eu sou nutricionista e estou como especialista de produtos na empresa.
A SimLab é um laboratório de análises clínicas, de patologia, anatomia patológica e também genética médica, que está presente em Portugal de norte a sul. Temos mais ou menos 350 unidades. Também estamos presentes nos Açores e na Madeira. E no mundo somos uma empresa de facto global, estamos presentes em mais de 30 países, 4 continentes. Temos de facto aqui um carinho muito especial pela a chamada medicina preventiva personalizada, não é? Porque isto não pode ser one size fits all e não podemos dar mais anos à vida, mas sim mais vida aos anos, não é? Exato. Portanto, é um bocadinho esse também aqui o nosso objetivo, não só com este tema da microbiota, que nos é muito querido e que temos explorado bastante, não só com testes inovadores para de facto dar resposta às necessidades dos doentes, dos médicos, da evolução da ciência, não é? Em 2005, que não foi assim há tanto tempo, mal havia artigos sobre este tema, agora todos os dias, a toda hora saem coisas novas e, portanto, é sem dúvida um tema que está a crescer bastante e que está, felizmente, não é, na ordem do dia, que é a nossa microbiota e o nosso microbioma, que tão queridos e tão importantes são para a nossa saúde. Exatamente. Há quem diga que tudo começa no intestino, não é? E aqui falando agora um bocadinho, se calhar, nas autoimunes, um artigo pronto, que já foi há uns anos que também tive contacto e que foi a primeira vez que eu vi a relação com o intestino e autoimunes, com o autor o Alexio Fassano, que estuda muito esta área, não é? Doença celíaca e as autoimunes, e esta relação da permeabilidade intestinal e autoimunidade e também a parte genética, que é uma coisa que vocês também têm desenvolvido e também nós, dependendo de cada caso, também utilizamos esses testes muitas vezes para personalizar cada vez mais o acompanhamento dos nossos pacientes, não é? E no fundo há esta relação, este trio, não é? Que quando há uma permeabilidade intestinal, ou seja, uma porta aberta, Vou tentar pôr um bocadinho mais alto, desculpem. sim. Como o intestino tem este papel, não é? Tem um sistema endócrino, um sistema imunológico e neurológico, portanto, tudo vai afetar. Por isso, tudo o que se passa no intestino, estas bactérias que estão lá, que têm um papel e cada uma vão. E quando há esta disbiose, esta desregulação, estas alterações, tudo isso vai impactar na nossa saúde e também na nossa tiroide e no geral, não é? Queres falar aqui um bocadinho de diferença de microbiota e microbioma, não é? Porque é diferente. Nós aqui o microbioma estamos a avaliar um pouco mais do que só as bactérias, não é? Exatamente. Olha, eu começava só por dizer aqui uma coisa que eu noto, e também há estudos que falam sobre isso, que as pessoas acham que não sabem tão bem o que é a microbiota intestinal e sabem muito bem o que é flora intestinal. E elas podem ser consideradas a mesma coisa e, portanto, se calhar nós por defeito de profissão iremos falar em microbiota ou microbioma, que vai corresponder aqui à parte genética da nossa microbiota, mas quem está a ouvir e que não é profissional de saúde e que se calhar associar aqui a palavra flora fica muito mais fácil para compreender e vai dar basicamente ao mesmo, está bem? Por defeito eu vou tentar lembrar-me desta questão e dizer flora, mas por defeito se calhar não vai sair. E portanto acabei por já responder aqui uma pergunta, não é? Realmente a microbiota é um conjunto não só de bactérias, portanto inicialmente quando todo este tema se começou a estudar, pensava-se que realmente eram só bactérias, não é? As técnicas que nós tínhamos na altura eram muito avançadas para a altura, mas muito limitadas no que toca aqui a não só estudar os micro-organismos, como também a conseguir perceber que relação é que eles teriam com a saúde. E depois nós percebemos que também temos os arqueias, os fungos, todos aqueles micro-organismos que acabam por estar presentes na nossa microbiota, que nós começamos a perceber que podem, até parecem inofensivos, não é? Mas depois percebemos que às vezes comparado uma população que tem uma patologia com uma população saudável, eles podem estar em maior ou em menor número e podem aqui também mexer um bocadinho com a nossa saúde. Isso é muito interessante de se começar a perceber. Eu gostava só de fazer aqui uma nota, não é? Isto são muitos estudos correlacionais, ou seja, nós não conseguimos ainda perceber, embora já vá havendo aqui algumas luzes, mas ainda não conseguimos perceber
o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Ou seja, se é por nós estarmos doentes que vai haver uma alteração no microbioma, ou se é por termos uma alteração no microbioma que a doença surge. De qualquer forma, percebemos que em determinadas patologias há um desvio da normalidade da microbiota e que isso vai influenciar também a nossa saúde ou vai agravar mais a nossa doença e, portanto, deve ser sempre aqui controlado e deve ser tido em conta. Por exemplo, estou aqui a pensar na Cândida, que é um fungo, não é? Que é muito Que é muito comum comum nós também. pensarmos. Sim. Desculpa, eu não ouvi. Que é muito comum também e pode aparecer muito nas contextos. Oi? Caiu aqui a. Não faz não, não faz não. E normalmente nós não pensamos muito nela, não é? No intestino, pensamos noutros sítios. Mas é interessante perceber que a Cândida normalmente está presente ou está presente em muito pouca quantidade, mas quando nós tomamos antibióticos, por exemplo, e todos nós em alguma fase da vida acabamos por tomar, a Cândida acaba por ficar alterada e acaba por muitas das vezes crescer e tornar-se, ou seja, aumentar a população, não é? E tornar-se problemática. E altos níveis de Cândida estão associadas, por exemplo, a doenças inflamatórias intestinais, que não têm aqui propriamente a ver com o tema, mas lembrei-me aqui desta associação para de facto mostrar que até mesmo aquelas coisas que podem ser inofensivas, não é? E que nós não ouvimos falar ou que não associamos ao intestino, estão lá e que muitas das vezes estão lá sossegadinhas na vida, mas quando há uma alteração acabam por mexer aqui também um bocadinho com o nosso também sistema imunitário, não é? Porque ao haver aqui uma infecção, etc., é o sistema imunitário que vai trabalhar para as combater. Aliás, é normal até termos, não é? Às vezes, termos esses micro-organismos ou fungos ou algumas bactérias patogénicas, desde que elas estejam em equilíbrio, em simbiose, não é? Quando há este desequilíbrio e aumentam significativamente, então geram as tais candidíases ou Disbioses, exatamente. que nós chamamos de disbiose, que é o aumento do número de bactérias patogénicas ou estes micro-organismos em comparação com as outras boas, não é? Aqui perguntam quais os fatores mais desencadeantes de disbiose. Há vários. O stress, o stress é muito, tem um impacto muito grande também. A nossa alimentação, É o toxina. principal fator alimentação, não é? Eu vou só dizer assim isto para responder à pergunta de uma forma muito rápida. As nossas bactérias mais promotoras de saúde alimentam-se de fibras que estão presentes sobretudo nas frutas e legumes. E bactérias que até podem ser inofensivas, se têm um ambiente com demasiada proteína e gordura, vão tornar-se patogénicas ou produzir metabolitos que são patogénicos. Portanto, de facto, a alimentação, não é? Ou nós não tivéssemos escolhido este caminho, é a base de muita Exato. coisa e aqui isso é fundamental. Depois os polifenóis também estimulam as boas bactérias, a genética nós não podemos mudar, também vai estar lá sempre, não é? Estás a dizer é super importante, aliás, só fazer aqui um parênteses porque é muito importante é a fase atual que a pessoa está, não é? Quando nós vamos avaliar, porque lá está, num contexto geral, é importante o consumo de fibras solúveis e insolúveis, dependendo do caso também, não é? Tudo isso que estás a dizer, os polifenóis, tudo isso vai alimentar as boas bactérias. Mas depois depende muito do caso, não é? Se for massivo, se for o que é que nos aparece, e aí se calhar até temos de diminuir no início o consumo de fibras, mas não quer dizer que elas façam mal, assim como a proteína, não é? Porque temos que baixar as bactérias proteolíticas durante um período do que nós chamamos de modulação intestinal, não é? Que fazemos, e então tudo depende da fase em que a pessoa está, porque às vezes as pessoas ou escutam muito, não é? Na internet e tudo, e o que é que faz bem ao intestino, o que é que e às vezes, no momento delas, pode não ser o ideal, por exemplo, tomar probióticos naquele momento, não é? Então, é super importante procurarem ajuda, fazerem testes, avaliarem, perceberem o que é que está a passar ali, não é? Qual é a origem, a causa, não é? De aquele desequilíbrio. E isto não pode ser mesmo um one size fits all, não é? Não é um tamanho que serve a toda a gente. E voltando aqui a este tema, até pode haver pessoas com disbiose intestinal, não é? Mas que estão super bem, que não têm alterações na sua saúde,
devemos mexer ou não devemos mexer, não é? Se calhar o organismo daquela pessoa adaptou-se àquele microbioma. É sempre que cada caso é um caso, não é? E por isso é que existem depois os profissionais de saúde para ajudar. Mas definitivamente a internet é informação, não é conhecimento, não é? E eu acho que essa mensagem é muito importante para tudo na nossa vida e para a microbiota intestinal, então que cada dia surge uma informação nova é fundamental. Exato, depois tudo depende de cada pessoa e aquela interação que estavas a falar também, não é? Da nossa genética que nós trabalhamos no nosso ambiente, um, o ambiente, a nossa microbiota e, portanto, isso tudo em conjunto, nós trabalhamos a imunidade, ou seja, através da epigenética, né? Que é o que nós fazemos Exatamente. connosco, porque há pessoas que se calhar vão beneficiar de certos alimentos, outras de outros, e também de bactérias. Nós hoje em dia já conseguimos estudar, né? Que tipo de microbioma a pessoa traz, tipo de bactérias, a composição que ela traz, e nós podemos também trabalhar e equilibrar de uma forma mais personalizada. Né? Hoje em dia temos essa ajuda também. Né? Eu estava só aqui a lembrar-me de uma coisa também Sim, muito importante para a modulação intestinal e para o microbioma, que é o exercício físico, exato. não é? Às vezes procuramos aqui um milagre e eu acho que com uma boa alimentação, com uma dieta equilibrada, não é? E com exercício físico, não é meio caminho andado, mas de facto é aquela base para de facto nós podermos trabalhar no ambiente depois no que toca à microbiota intestinal e toda a parte imunitária e moduladora de uma forma já, digamos assim, sem interferências, porque o exercício físico, de facto, é o melhor medicamento que nós temos, juntamente com a alimentação, para termos o nosso corpo em homeostase, não é? Em equilíbrio. Eu costumo brincar e dizer que não há muitos anos não havia carros e autocarros e transportes públicos, as pessoas deslocavam-se a pé e, portanto, é essa a nossa base, o nosso ADN, tem de facto aqui o exercício físico, não em ginásios porque não havia, não é? Mas por necessidade muito, muito latente e muito presente e, portanto, é de facto fundamental também aqui para esta conversa realçarmos também o exercício físico, eu acho que é fundamental. Faz parte também do estilo de vida, não é? Do ambiente, Mesmo. exercício físico, alimentação, mais o sono também mexe muito com a nossa microbiota, portanto há aqui vários fatores, não é? Que também, quando estão em desequilíbrio, também vão desequilibrar, que em relação à pergunta que nos fizeram, o que é que causa esse desequilíbrio, essa disbiose, não é? Sim. Então, Alguma medicação também, já falámos aqui dos antibióticos, mas antibióticos. não só, não é? Muita medicação, algumas que afetam até a motilidade intestinal e que podem afetar de uma forma até muito direta o microbioma, que vão alterar as bactérias e que vão alterar os metabolitos das bactérias e que vão alterar o microbioma, portanto, há imensos fatores, sem dúvida. Sim. E dentro da alimentação podemos falar aqui também, se calhar, uma alimentação mais inflamatória, né? Tudo que é processados, açúcares, portanto, gorduras de má qualidade, não é que ela seja má, que ela é boa, a gordura é boa até para as mucosas. No entanto, tudo o que é geneticamente modificado, aquelas gorduras hidrogenadas, coisas que não são tão saudáveis, Mas, açúcares, tudo isso, alimentos que nós somos individualmente, e aqui posso partilhar também um estudo e falo, e eu aplico isso até no programa de a dieta de eliminação, não é? Porque e nós sabemos as intolerâncias é muito individual, não é? É muito individual, e há pessoas que um alimento pode ser benéfico, para outra pode não ser tão benéfico, não é? Apesar de ter de ser um alimento saudável, mas isso também vai mexer com a nossa microbiota, vai mexer com e muitas vezes as intolerâncias têm a ver com faltas de enzimas, não é? Aliás, é sempre é falta de enzimas, não é uma alergia, é diferente, não é? Por isso não há aquela reação imediata. uma resposta imunitária, exatamente. Exatamente, medida pelo IgG, mas normalmente é falta enzimática, ou seja, a pessoa não tem capacidade para digerir, ou tem poucas, ou tem muito pouco ou nada, né? Praticamente para digerir aquele alimento. Mas isso, claro, que depois pode ser avaliado individualmente, mas isto tudo para dizer que impacta a nossa microbiota, não é? Impacta tudo aquilo que nós viajarmos também, não é? Se Quando é que mudarmos nós de nascemos, como é que nós nascemos, como o nós que nós nascemos, comemos, exatamente.
é tipo de verdade. parto, amamentação, tudo isso, né, que nós perguntamos logo nas consultas numa fase inicial, porque impacta a nossa imunidade depois no futuro, não é? E até, estávamos aqui a falar só de alimentação, não é? Mas até como fazemos os alimentos, como os cozinhamos. Se os cozinhamos demasiado, um, às vezes até a maturação da fruta já vai ali estimular fibras diferentes. Se a batata, por exemplo, se ela for consumida imediatamente assim que é cozida, ela vai ter uns tipos de amidos que vão estimular umas bactérias. Se arrefecerem e se voltarem a ser aquecidas, vão ter outro tipo de amidos mais resistentes e vão estimular outro tipo de bactérias. A alimentação, de facto, não é preto nem branco, não é? Tem aqui imensas coisas. Eu estava só aqui a lembrar-me de outro detalhe. Isto é assim um bocadinho uma conversa informal, eu não tenho propriamente um guião, tenho só aqui umas notas de quase que curiosidades em relação a este tema que eu acho que pode ser interessante. Mas, por exemplo, o consumo de fibras alimentares, não é? Vão estimular os óxidos gordos de cadeia curta, que passam para a corrente sanguínea e não para a linfa, e que vão ser muito importantes também no que toca à mucosa intestinal, na estimulação das células T, que são uma célula imunitária, e portanto, quase parece que estamos aqui a repetir-nos, mas na verdade isto vai sempre parar aqui no mesmo ponto, ou seja, a proteína vegetal acaba por ser muito importante e tem aqui uma resposta diferente. No nosso intestino que não tem também animal e nós cada vez mais hoje em dia, não é? Estamos a esquecer-nos um bocadinho de pôr os verdinhos no prato, como dizem as crianças, não é? E de facto é importantíssimo, quer para a parte da microbiota, não é? Quer depois também para a parte imunitária que depende dela. Há muitos metabolitos importantes que são estimulados porque as bactérias que os produzem acabam por digerir a fibra solúvel dos alimentos, não é? Que nós ingerimos, e as células T são aqui também muito estimuladas por aumento também da função da barreira gastrointestinal por estas fibras. Portanto, é um mundo muito interessante. Sim, sim. 80% está no nosso intestino, é a nossa imunidade, por isso é super importante estimularmos essas bactérias. Depois temos a arcamância também, né? Temos várias que são importantes aqui no nosso sistema imune. E essa diversidade, não é? Porque quando há maior diversidade, e dentro aqui, por exemplo, da tiroide, que eu tenho visto também na tiroidite Hashimoto, há uma baixa biodiversidade em comparação com a população geral da microbiota, não é? Ainda não há uma clareza de tipo de bactérias que são específicas neste tipo de casos, mas há algumas associações a nível do cancro da tiroide, a nível de alguns tipos de bactérias associadas a estas patologias. Então, quer dizer que este mundo está cada vez mais, ou seja, nós podemos especificar mais e pesquisar mais e perceber, de acordo também com aquilo que a pessoa nos traz, não é? Das queixas, de tudo aquilo que podemos aprofundar, e hoje em dia temos estes testes que também nos ajudam, não é? Estamos a falar aqui da permeabilidade intestinal, estamos a falar, por exemplo, de SIBO, que também está muito associada no hipotiroidismo. 50% das pessoas têm SIBO, então super crescimento do intestino delgado. Portanto, aqui Um dos sintomas é mesmo isso, não é? Também a pessoa ter muita fome, ir muitas vezes à casa de banho, portanto tem mesmo que mexer ali com alguma coisa. na frequência, não é? Obstipação, diarreia, podem ter, e muitas vezes gerado stress também tem um impacto muito grande. E vocês também têm testes, não é? Que nós conseguimos avaliar a presença de se há cibro, se há, não é? Temos Sim, estas ferramentas também. exatamente. Podemos falar um bocadinho nisso, nomeadamente no SIBO, que é algo que nós também cada vez mais estamos a ver que os profissionais de saúde prescrevem, não só os nutricionistas, felizmente, mas também dermatologistas, porque também acaba por estar o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado, também acaba por estar relacionado com questões mais da pele, da dermatite atópica, etc. Portanto, felizmente estamos muito atentos a isso, os nossos médicos portugueses são muito bons e a nossa comunidade de profissionais de saúde está atenta. E o SIBO, o que é que ele vai avaliar? Portanto, o SIBO nós fazemos, vamos ver basicamente um shot de açúcar ou de glucose, mas um açúcar, não necessariamente aquele açúcar do açucareiro, como nós estamos habituados lá em casa, mas não deixa de ser um açúcar, um hidrato de carbono, e depois vamos medindo
a nível respiratório, a presença de metano e de hidrogênio na respiração. E o normal é não haver no intestino delgado bactérias produtoras de metano e de hidrogênio, pelo menos não em grandes quantidades. E, portanto, à medida que a pessoa vai sofrendo para uma espécie de um saquinho com uma palhinha, a presença de metano e de hidrogênio vai estar aumentada, ou vai aumentando, nós podemos inferir que, de facto, há sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. Muitas das vezes pode ser preciso mesmo antibiótico, não é? Pode ser preciso restringir alguns açúcares dos alimentos, açúcares no sentido de hidratos de carbono, não é? As dietas dos FODMAPs, que era um bocadinho aquilo que a Kátia dizia no início, às vezes é preciso tirar para reduzir de facto aquele crescimento, não é? Deixarmos quase de alimentar aqueles bichinhos para eles serem eliminados do nosso intestino, para depois voltarmos a ter uma alimentação equilibrada e completa. E nesse sentido o CIB é muito interessante porque nós temos muitos cibos positivos, e às vezes os doentes estão nos feedback e de facto é muito interessante perceber que às vezes eles falam e nós, de certeza que vai ser positivo, não é? E os próprios profissionais de saúde, quando nós falamos com eles, sim, este é positivo de certeza, e de facto é. Aquele inchaço abdominal, aquele desconforto, aquela dor, é algo que depois também muito causa uma grande perda de qualidade de vida no doente, não é? Enquanto que o MyBiome já pode ser algo feito um bocadinho por prevenção, não é? O CIB já é um bocadinho quando há de facto ali alguma sintomatologia. Sim. E como dizias, os médicos muitas vezes utilizam antibióticos no tratamento, e é super importante trabalhar com o nutricionista ao mesmo tempo para depois recuperar a mucosa, a microbiota e fazer o processo de modulação. Porque, claro que nós já sabemos que o antibiótico vai atacar, mas também as boas bactérias também são danificadas, digamos assim, depois temos que tratar aquela permeabilidade. E então é super importante quem tiver CIB positivo também procurar ajuda médica e do nutricionista para fazer este acompanhamento para recuperar a mucosa intestinal. O trabalho multidisciplinar é sempre o melhor, não é? Sim, sem dúvida. Acredito que sim, cada vez mais, não é? Por isso é que também nós trazemos aqui este evento com várias especialidades para também percebermos aqui com quem podemos trabalhar e também diferentes tipos de situações, não é? Das causas. Por isso é que é importante sempre percebermos qual foi a causa, onde é que começou, não é? E como falavas há pouco também, o que é que foi primeiro, por exemplo, na questão de autoimune e da tiroide também, a tiroide é influenciada muito com a permeabilidade intestinal, não é? Nós sabemos, vai influenciar a absorção do selênio, zinco, ferro, enfim, mas também o estômago, a parte digestiva. E muitas vezes eu também tento perceber, a pessoa tem muitas queixas intestinais, mas será que foi primeiro ali, ou será que ela tem uma hipocloridria, será que tem uma H. pylori, porque é que não está a absorver o ferro, a B12, não é? Porque será intestino, será... então é importante também vermos o sistema digestivo, estudar essa parte que é super importante e que está muito relacionada, porque muitas vezes as disfunções da tiroide também têm a ver com a falta de absorção desses micronutrientes, que mesmo que às vezes suplementando não chegam lá porque há esta disfagia ou eventualmente a permeabilidade intestinal e este desequilíbrio. Por isso é que é tão importante avaliarmos este sistema digestivo. E às vezes antes disso tudo, não é? Temos pessoas a ter maus timings na ingestão de suplementos ou até mesmo de alimentos, não é? Temos o iogurte no final da refeição, ou o café, que todos nós adoramos. Desculpa. Mas o leite, o cálcio neste caso, não é? A cafeína e o ferro não são muito amigos, exatamente. Andam sempre ali a competir pelas mesmas portinhas, digamos assim, para entrarem no nosso organismo. E às vezes o nosso organismo, não é? Pode ter várias alterações que podem levar lá. Mas às vezes até antes disso nós estamos a cometer erros, não é? Que podem ser facilmente corrigidos. Perdão. Portanto, às vezes até começa antes disso. A importância de uma consulta de nutrição e de um acompanhamento é fundamental em todos os sentidos. Por isso é que é
bom fazermos aquele detalhamento do plano, do diário alimentar que nós fazemos, que as pessoas se calhar não valorizam muito, e é importante especificar os cafés, por exemplo, não é? Se a seguir à refeição, porque isso já vai ter um impacto ali na absorção de ferro e de outros, principalmente nas pessoas que têm déficits de ferritina e têm mais dificuldade, não é? Assim, E aí também recorremos muitas vezes às análises para perceber se é a fixação do ferro, o que é que está ali envolvido, pronto, porque muitas vezes pode ser outros fatores. Então é estes relacionamentos todos que nós fazemos para estudar uma pessoa que não é assim tão simples como as pessoas pensam, não é? Que é comer isto, é comer fibra, é comer. também Então tem que andar ser. a comer, não é? Carne, peixe, ovos, arroz, massa, batata E e pronto. legumes, não é? Muito mais para além disso, sem dúvida. E, e acho que estes testes, também falando aqui um bocadinho enquanto nutricionista, vem-nos aqui também dar uma ajuda para que de facto conseguirmos ir mais diretos à questão, não é? E para não andarmos às vezes ali tanto no erro de tentativa, será que isto vai ajudar, será que não é? Por exemplo, no caso do MyBiome é espetacular porque o resultado, para além de nos indicar todo o material genético presente na amostra de fezes que o cliente entregou, não é? Com uma precisão espetacular, vai-nos também mostrar até inclusivamente as espécies emergentes que aquela pessoa possa ter, porque a nossa esperança média de vida, não sei de cor, mas deverá andar ali pelos 80 anos, não é? Em Portugal, estas bactérias, às vezes estamos a falar de minutos, horas, um dia, eventualmente já será aqui uma bactéria centenária aos olhos do nosso tempo de vida. Portanto, há muitas mutações que vão acontecer, há muitos genes que acabam por quase que trocar de bactéria, portanto, há uma bactéria que primeiro começava por ter só uma função e depois agora já tem outra, porque ao se multiplicar vão existir naturalmente mutações, não é? É um ser vivo, portanto, acaba por ser normal. E, portanto, nós conseguimos avaliar de facto toda a cadeia genética, perceber também quais os metabolitos que aquelas bactérias estão a produzir, quais os níveis e de acordo com a população saudável, se eles estão acima, normais ou abaixo daquilo que seria expectável, e depois ainda nos dá dicas de como também ajustar, ou seja, temos de aumentar a ingestão de Foz, que acaba por ser aqui um prebiótico, por exemplo. Então devemos ingerir este, aquele e aquele alimento. Temos de tentar estimular a produção de butirato, por exemplo, no nosso intestino, porque ela está muito baixa e é muito importante para a mucosa intestinal. Então temos de aumentar o consumo de frutas e fibras solúveis do tipo XPTO, ou seja, é um resultado de facto muito detalhado, não é? Também nos permite aqui saber uma coisa muito interessante que é a quantidade de DNA humano, que também quando está presente na amostra de fezes, é, pode significar inflamação ou significa inflamação, ou seja, há ali uma permeabilidade intestinal alterada e, portanto, é muito mais fácil também as nossas células passarem para o lumen intestinal, assim, de uma maneira que, como nós não sabemos quem está no direito, quem é, não é? Que toda a gente entenda. E, portanto, e permite também detectar não só as bactérias, que acaba por ser a família do microbioma, da microbiota, da flora mais abundante, mas também os fungos, as archeias, os protistas, que de facto podem ter ali papéis muito pequeninos, mas que quando nós avaliamos tudo são papéis fundamentais. E isso de facto acho que faz uma grande diferença quando nós tentamos aqui otimizar a nossa saúde ou até melhorar aqui uma patologia que nós podemos ter e que tem aqui uma consequência na microbiota. E elas estão estudadas em inúmeras patologias, desde neurológicas, cardiovasculares, tanto a imunidade também, a tiroide tem cada vez mais estudos, a doenças graves, a tiroide de Hashimoto, aqui um mundo em erupção no que toca à informação científica que todos os dias nos chega nova, não é? E depois o MyVM também nos vai dar aqui duas informações muito importantes, que é a diversidade de bactérias, ou seja, o número de bactérias que nós temos, quanto mais melhor, porque elas têm funções complementares, e também digamos que assim, a diversidade em relação umas às outras. Ou seja, temos espécies, temos muitas espécies, mas se tivermos
sei lá, as bifidobactérias, por exemplo, realmente em grande número e as outras em número muito mais pequeno, também não é saudável. E deve haver aqui uma relação de equilíbrio também entre o número das espécies e essa informação também nos é Podemos dada. adaptar, né? A alimentação, suplementação. Exatamente. Quantidade não é qualidade. No caso das bactérias, claro que há umas que nós não queremos ter de todo, mas de facto tem de haver aqui um equilíbrio para que tudo funcione bem. Portanto, genericamente falando, perdão, outra vez, acaba por ser um bocadinho isto que nós conseguimos aqui apreender do MyBiome, não ser só aqui uma coisa de que espécies é que são. Não, isso seria muito fácil e a Microba, que é a empresa responsável pelo MyBiome, quis ir muito mais além e o resultado é super dinâmico, super interessante e super interativo e dá-nos a nós profissionais de saúde uma informação de facto muito vasta. Também as bactérias produtoras de vitaminas, por exemplo, que ainda não falámos, não é? Mas que existem, que são muito importantes e que também é importante que essas vitaminas estejam em produção no nível de facto nos permita não ter aqui carências e essas informações também são dadas. É um teste muito interessante. Desculpa. Com mais precisão, não é? Cada pessoa e Sim, com... sim. São 73 páginas, se não estou enganada, de relatório de informação. Portanto, era impossível estarmos aqui só em 5 minutos a fazer o resumo. Mas é de facto o meu bioma, digamos assim, não é? O meu microbioma. É toda a informação genética sobre a minha flora intestinal. Não é só ali só um bocadinho pela rama. Portanto, como profissional, como paciente, é muito interessante ver o resultado. E interessante também que vocês vão sempre atualizando, não é? Como os estudos estão sempre a sair nesta área, sempre... E nós temos uma base de dados enorme, nós trabalhamos com várias bases de dados e depois também vamos analisando as espécies novas que anteriormente eram desconhecidas. E também vamos agarrando essas espécies e investigando o que é que elas fazem. Portanto, quanto mais pessoas fazem um IBM, mais nós conseguimos saber e mais nós conseguimos estudar para que o resultado fique cada vez melhor e mais completo. Exato. E depois vais aprofundar isso, não é? Vais ensinar os profissionais de saúde também a utilizar esse teste e trazer estes estudos também ligados aqui às autoimunes que tínhamos, já falamos aqui um bocadinho, que existe e que a Elia depois vai aprofundar aqui no dia 19, não é? Então, deixamos aqui também o convite para os profissionais de saúde e também quem quiser aprofundar este tema para ficar a conhecer e o que é que pode vir a descobrir ao fazer este teste, não é? Que pode realmente ajudar muitas pessoas e a nós é uma ferramenta fundamental cada vez mais. Sim, sem dúvida. Então, sobre a tiroide, eu acho que todos os dias são estudos novos, não é? Que quer da microbiota alterada, quer também de pessoas a tomar medicação para controlar todos os desequilíbrios na tiroide que ficam com a microbiota alterada. Portanto, já estamos aqui a um nível muito interessante de correlações, é certo, mas que já nos conseguem dar muita informação sobre como podemos ajudar aquele doente da melhor forma. Eu deixo aqui uma frase que o meu avô uma vez me disse e que eu nunca mais esqueci, que é o saber não ocupa lugar, mas o lugar ocupa-se com saber. E, portanto, é aproveitar estes dias para, de facto, acima de tudo, partilhar experiências, não é? E também ficar a conhecer um pouco mais este mundo que é infinito da imunidade, do intestino, da microbiota, do microbioma intestinal. E que é fundamental também para a saúde da tiroide e das autoimunes, enfim, quem tem estas situações. Então, aproveitar estes dias e vocês vão estar lá, dia 18 e 19, portanto, disponíveis também para tirar qualquer dúvida, disponíveis para também falar de outras situações que possam também querer saber, que assim Lab dispõe de outros testes, não é? Exames. Então, são todos bem-vindos e deixamos aqui o convite. Obrigada também pela tua presença. Obrigada, e por eu. Por este direto também, que deixamos aqui já algumas partilhas também que foram interessantes para as pessoas conhecerem um bocadinho mais deste tema. E também alguma dúvida, alguma questão que tenha surgido, no que toca à minha parte, podem-nos enviar mensagem privada para o Instagram da Simlab
e também acredito que a doutora Cátia estará disponível para responder a alguma dúvida ou alguma questão que surja. Exatamente. Podem enviar-nos mensagens ou deixar algum comentário, são todos bem-vindos e também serão bem-vindos presencialmente para estar connosco. Deixamos aqui então este convite e desejamos um bom fim de semana. Amanhã vou ter outro direto com um dos oradores também, que é o Dr. Santiago, cardiologista, que também é importante aqui, que Muito também mexe. Está sempre tudo ligado, portanto vocês vão perceber aqui ao longo deste. PMA, o LPS, ele vai adorar ouvir falar disso. Portanto, sejam todos bem-vindos e o resto de uma boa noite e obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada pelo convite e até dia 17. Até breve. Obrigada, Então. com licença.